Sua atividade profissional? Eu trabalho com o meu movimento político. Isso é atividade profissional? O senhor quer repetir, por favor? Eu trabalho com o meu movimento político. Eu sou funcionário da empresa, do meu movimento. É isso. Agora ficou mais claro. Qual é a empresa? Vou pedir a gentileza, sem manifestação, vamos deixar ouvir. Movimento de Renovação Liberal. O que o senhor, depois do processo encaminhado, correndo, encontrou o deputado Glauber? Sim, como eu encontro qualquer outro político, principalmente o filho do Chico Alencar, Mas que eu encontrei eu estou recentemente. perguntando ao senhor sobre o deputado Glauber Braga. Sim, eu disse que eu encontro qualquer político. Então, a última vez que o senhor encontrou o deputado Glauber Braga foi nessa lanchonete? Foi depois, perto do final da campanha, quando eu estava pegando o metrô e ele, junto com o pessoal dele, começou a provocar ali. E aí? E aí eu fui ver o que ele ia falar pra mim. Porque ele gosta de provocar, só que ele não faz isso quando a câmera tá ligada. O que lhe levou à Câmara na data dos fatos? Eu fui convidado pelo meu irmão e por muitos Ubers que me apoiam lá no Rio de Janeiro para eu conseguir fazer uma ponte com deles para os deputados aqui de Brasília. Porque eles precisavam de ajuda o processo que o Lula, o governo, estava conseguindo fazer para a regulamentação dos aplicativos. E ele chegou. E ele que me aborda. Eu estava quieto, no canto. Só que ele fala outra coisa. Ele fala Pode continuar. Não, só que ele fala outra coisa. Ele fala que eu abordei ele. Isso é mentira. Porque as câmeras de segurança provam isso. E se ele quer se defender desse caso, eu acho que ele é a melhor parte que deveria buscar as câmeras de segurança. O senhor foi atrás das câmeras de segurança ou não? O senhor não pode... Presidente, o senhor não como eu pode... já fui questionado, eu posso responder? Não, você não pode fazer, Não pode fazer nenhum questionamento. Só responder A premissa de quem acusa, não de quem O defende. senhor não pode fazer nenhum questionamento a ele. Pode continuar fazendo o relato. Não, foi isso. Eu tinha acabado de sair do restaurante, eu estava ali parado com o pessoal e a gente estava até decidindo se a gente ia no gabinete do Eduardo Bolsonaro ou do Nicolas Ferreira, que eles queriam ir nesse gabinete. Na filmagem dos fatos... Silêncio, por favor. Porque para eles, qualquer político que pudesse ajudar eles contra a regulamentação do aplicativo, que ia atrapalhar o trabalho deles, seria importante. E eu tentei ajudar isso. E aí, no momento quando eu tinha acabado de sair do restaurante, eu estava ali parado, o Glauber Braga chegou, e como ele me encontra sozinho, quando a câmera não está ligada, ele me provoca, ele fez questão de fazer isso. E ele começa a me acusar. E ele cita um caso, que ele até hoje não provou, que é uma mentira, que eu ofendi ou ameacei a mãe de um militante dele. Isso não existe. Contando ali... Deputada, Eu achei que tinha feito uma pergunta para mim. Vamos ouvir a testemunha. Interessante o seu Depois comportamento com mulheres, hein, Gabriel? todos vão ter a Bolsonaro? oportunidade de fazer os seus questionamentos à testemunha. O deputado Glauber Braga, na sequência, mencionou um processo de violência doméstica em seu desfavor. Ao que o senhor respondeu tratar-se, na verdade, de um processo de difamação. O senhor poderia esclarecer essa situação? Isso, na real, foi um processo que a minha ex levantou, isso nem foi pra frente. Sua ex? Minha ex-namorada, que ela levantou pra frente, e ela levantou esse processo nem foi pra frente, porque não teve provas. E, na real, o que ela alega no próprio processo é que é sobre difamação. E ela cita que eu nunca agredi ela cita que eu não uso drogas, bebida alcoólica. Então, tipo, se for pegar qualquer coisa que ele tá tentando insinuar que eu agrido mulher, ela mesma diz o contrário, no processo, quando ela foi criada. Então, tipo, não existe isso. Só que ele insinua que eu agrido mulher, porque ele quer colocar como se eu fosse o agressor, eu fosse o cara, né, agressivo. Sendo que... O senhor confirma ter chamado o deputado Glauber Braga de burro repetidas vezes e ter dito sua mãe é corrupta? Eu falei que ele é burro porque ele disse que ele insinuou no processo que eu agredi mulher. Eu falei, ele não leu o processo. E como que pode um deputado tentar insinuar uma mentira ali? Eu falei, você é burro. Eu disse isso. E você fez a afirmação, tua mãe é corrupta? No final do caso, depois de tudo que passou, principalmente depois, quando ele me acusa ele tenta insinuar que eu agredi mulher, eu disse isso. Convenhamos que no final de... Sim. O senhor exagerou na dose. Nesse final, sim. Nesse final, sim. Ué. E é muito feio, né? Você chegar pra um homem que nunca fez isso e você tentar manchar a honra dele falando que ele agride mulher, sendo que ele nunca fez isso. O senhor voltou a encontrar o deputado Glauber Braga? Sim. Ele me encontrou dentro da lanchonete e depois, quando eu tava pegando o metrô, que ele tava fazendo campanha também. E não aconteceu nada? Aconteceu. Ele me provocou nessas 2 vezes. E o senhor reagiu? O pessoal dele, principalmente. Reagir em quem? Em questão de agredir? O senhor reagiu? Agredir? Jamais. Não. O senhor reagiu em alguma coisa? Eu debati com ele. Debati com ele normalmente. Debateu ou teve porque ele me chama... ofensa? Não, ofensa, porque ele... Então o debate foi... Entendi. Porque, olha só, dentro do processo, tem até ele me chamando de fascista. Ele adora citar isso. E aí eu falo, por que eu sou fascista? E ele não responde isso. Então, tipo, é um debate. Me chamam de miliciano, o pessoal dele me agride. E tá gravado isso. Por quê? Por que eu sou miliciano?
que eu sou miliciano? No dia 16 de abril, o senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta, fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? Eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende de insinuar que eu agredi mulher? Presidente relator, eu fiz uma pergunta objetiva. Minha pergunta objetiva é se a testemunha se arrepende do que falou em relação a ela. Ponto. De chamar que a sua mãe era corrupta no estado que ela estava? E eu nem sabia que no estado que ela estava. Eu Sim, pergunto se o senhor se arrependeu. acabei de dizer que sim. O senhor quer aproveitar esse momento, então, para pedir desculpas em relação a isso? Eu estou dizendo que eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Está eu estou te pedindo- pedindo o senhor desculpa pra quer você. pedindo desculpas. Então, presidente, já que ele se arrepende, disse que fez isso no calor das emoções, eu queria continuar a minha pergunta. No dia 25 de abril, já não mais no calor das emoções, o senhor afirmou em um vídeo seu, que ainda está nas suas redes sociais, que minha mãe é uma safada. Aí eu pergunto, o senhor se arrepende daquilo que falou nesse vídeo, no dia 25, no dia 29, ela veio a ser hospitalizada? O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito... Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Ele Testemunha, disse que testemunha se minha mãe- atém a Posso responder? responder a Ele disse- pergunta O senhor do... disse que minha mãe era uma safada. Posso no dia responder? 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, objetiva da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é, eu citei que o senhor foi assessor, secretário, né, da sua mãe por 8 anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. Eu acho, e ainda acho errado fazer isso. Falar Então, sobre- então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Então o senhor reafirma... Em todo o senhor- contexto da senhor crítica que eu reafirma- fiz do vídeo, estou respondendo. Vou- Em toda a vou- crítica agora que eu fiz do agora vídeo, a palavra está não comigo. retiro. Já perguntei ao senhor. No dia 25 de abril, o senhor disse que minha mãe é uma safada. Essa foi a palavra utilizada. A minha pergunta objetiva é, o senhor se arrepende do que disse? Se arrepende de ter utilizado a palavra safada, se referindo a eu ela? falei que pela época, quando ela era prefeita de Nova Friburgo, ela te colocou como secretário por Sua 8 mãe anos. é uma safada, Eu posso responder, assim como deputado? você. Eu posso Silêncio, por responder? favor, silêncio. Peço silêncio, por gentileza. Presidente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25. Minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril. E já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi de ter chamado ela de corrupta. A minha pergunta então é, se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por 8 anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Então ele reafirma, é importante, relator e presidente, os demais deputados do Conselho de Ética, que fique registrado aquilo que está sendo dito pelo relator. Ele reafirma, então, que não se arrepende de, no dia 25, ter chamado minha mãe de safada. Pergunta, testemunha. Depois de hospitalizada, do dia 29 até o seu falecimento, no dia 8 de maio, o senhor se recorda de mais alguma vez a ter citado de maneira ofensiva ou não se recorda? Não. O senhor garante que não fez? Não lembro. Não lembra. Ué. Então é interessante, senhores membros do Conselho de Ética, porque para quem se arrependeu do que tinha feito no dia 16, repete no dia 25 e não se recorda, se repetiu por diversas outras vezes no período em que ela estava hospitalizada. Testemunha, o senhor não conheceu minha mãe. Alguns dos parlamentares que estão aqui conheceram. A deputada Luísa Erundina conheceu e conheceu muito bem minha mãe. Minha mãe é uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Que numa Câmara de Vereadores, de 19 vereadores no seu primeiro mandato, em determinados momentos ela chegou a ter só 2 vereadores que apoiavam o seu governo. Uma mulher que, quando reeleita para o segundo mandato, todos os vereadores que faziam oposição falada ao seu governo perderam a eleição. Uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, que contra tudo e contra todos foi ser prefeita na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, convidada por brisolistas pelo trabalho que ela fazia na zona rural do município de Nova Friburgo, como médica. Então, todas as vezes em que o nome dela for citado de maneira ofensiva como for, pode ter certeza, vai ter da minha parte reação, questionamento, indignação. Porque não só eu, como a minha família e milhares de outras pessoas a conhecem e sabem da sua honradez.
Eu disse para minha irmã Ivana que no dia de hoje aqui, eu não perderia a paciência. Estou procurando cumprir a promessa que fiz a ela. Mas saiba que ouvir o senhor reafirmar que não se arrepende de ter chamado ela de safada me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Ah, não era a pergunta. Quem tá no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez. Eleja-se primeiro, tente. Testemunha mais está uma questionando vez. o parlamentar aqui. Deputado Chico, vamos, Fascista testemunha, mesmo. se atém a responder. Se atém a Teve 12 mil votos, eu queria responder. dizer que o deputado faz. Se atém a responder a pergunta do deputado Glauber. E eu já vou, presidente, relator, demais parlamentares, para o ponto em específico onde ele questiona o meu trabalho. Em um dos vídeos, inclusive, a testemunha, nas suas redes sociais, apresenta uma carteira de trabalho na mão, dizendo que iria me apresentar a carteira de trabalho. E aí eu quero repetir a pergunta. A minha atividade, testemunha, é conhecida. Estou deputado federal por 5 mandatos. Sou advogado. E tive muito orgulho de participar do governo Saudade. Me orgulho imensa e profundamente do trabalho que fiz. E do governo que nós conseguimos tocar. A pergunta que eu queria repetir ao senhor é: qual é, atualmente, a minha atividade é conhecida, mas como o senhor disse que me apresentaria uma carteira de trabalho, eu queria perguntar ao senhor, qual é a sua atividade profissional atualmente? Foi respondido no começo. Eu sou funcionário do Movimento Renovação Liberal. Pergunta objetiva. Quanto o senhor ganha mensalmente do projeto Renovação Liberal ligado ao MBL? R$2.000 por mês. Desses R$2.000 que o senhor ganha por mês do MBL, existem ajudas de custo para outras ações e atividades tocadas pelo senhor? Paguei a passagem para vir aqui hoje com o meu bolso. No dia 16 de abril, Não, foi R$500. Você sabe a passagem que eu paguei? No dia 16. Ela tá fazendo pergunta ali? Você sabe a Vamos se passagem quanto eu paguei ater, na passagem? deputado. Que é o... dia 16 de Tá abril, agressivo Que é com o mulheres, boleto? né, senhor? Que é o Gabriel boleto? Besteira? Vamos, deputado Sâmia, vamos se ater. Vamos No ter dia tranquilidade que 16. está continuidade à sessão. no dia 16 de abril, É, vamos. no dia 16 de abril, quem que pagou a passagem do senhor para Brasília? Foi de carro. Eu falei, eu vim com os Ubers, que eles me convidaram para vir para cá. No dia 16 de abril, então, o senhor veio vim de de carro carro. para Brasília. Do Rio de Janeiro. E o recurso utilizado, então, foi tem filmagem custeado pelos disso. Ubers. Sim. Ou seja, eles é que propiciaram o recurso O carro para que o era senhor deles. viesse. O carro era deles. Quem era esse Uber, então, no Foram qual o senhor vários. veio no carro? Foram mais de 20 Ubers que vieram junto. Foram uma carreata de Em Ubers que que vieram. carro o senhor veio? Essa é a minha pergunta no dia 16 de abril, para chegar aqui no dia 16 de abril. O carro do cara que eu vim junto. Qual era o nome da pessoa com quem o senhor veio junto? A pergunta é objetiva. Rômulo Sanches. Rômulo Sanches. O senhor Rômulo Sanches, presidente, relator, é importante que ele seja ouvido também pelo Conselho de Ética para comprovar aquilo que está sendo dito aqui nesse momento pela testemunha. Pergunta, testemunha. No dia 16 de abril, então, o senhor vem de carro. Quando o senhor chega na entrada da Câmara dos Deputados, a quem que o senhor solicita entrada? A que gabinete? Quem autorizou a sua entrada no espaço da Câmara dos Deputados? Gabinete da Adriana Ventura, do partido que eu sou filiado. E que eu fui candidato. Presidente, então temos um problema, relator. Porque na informação que consta e disponibilizada pela Polícia Legislativa ao Conselho de Ética, a informação não bate. Porque a informação que foi remetida ao Conselho, e eu pergunto, inclusive, se é fato, para que não cometamos aqui nenhuma injustiça, é que a autorização, ou a solicitação de autorização dada pela testemunha tinha sido do gabinete do deputado Nicolas Ferreira. O meu? Não lembro disso. Então, presidente, relator, peço então que essa informação que foi repassada ao Conselho de Ética possa ser devidamente avaliada. Inclusive, estou aqui, meu advogado, doutor André Maimone, me passa a informação objetiva de que a autorização não tinha sido dada pelo gabinete da deputada Adriana Ventura. Eu peço, presidente, peço ao relator que a deputada Adriana Ventura seja chamada ao Conselho de Ética para dar essa informação, assim como o deputado Nicolas Ferreira. E vou deixar esse documento, que está no processo, mas vou deixar a vossas excelências para que possam avaliar, porque podemos estar diante de um caso evidente de mentira. Mentira? Por parte Porque da eu testemunha. citei pro senhor que eu... Eu fui citar... Testemunha, mas se atém a Não, mas no começo, nas perguntas do relator, eu não expliquei que eu estava decidindo com o pessoal do UB se eu ia no gabinete do Eduardo Bolsonaro ou do Nicolas Você Ferreira? vai ter um momento ainda para fazer as suas respostas. Deputado Glauber, pode continuar. Presidente, a minha pergunta foi objetiva. Eu não estou falando de outros momentos em que eventuais gabinetes a testemunha possa ter ido. Eu não lembro qual que foi o Eu estou gabinete. perguntando, ao chegar à Câmara dos Deputados, a que gabinete solicitou a entrada. Pelo que eu lembro, acho que foi pelo da Adriana Ventura, porque eram E a mais de 20 testemunha, Ubers. então, diz que tenha sido ao gabinete da deputada Adriana. Eu estou com um documento que demonstra que não foi o que aconteceu. Sigamos. O senhor disse que é pago pelo MBL e que hoje não tem uma outra atividade profissional. O senhor tem ou já teve alguma empresa em seu nome? Pedi dinheiro por isso? Não.
Não foi a minha pergunta se recebeu dinheiro por isso. A minha pergunta é, o senhor tem ou já teve alguma empresa... Eu cheguei a abrir um MEI, mas não coloquei pra frente nem nada, não recebi dinheiro por isso. Esse MEI era para desempenho de que atividade? Era pro dinheiro que eu recebo de rede social, do YouTube e tudo. O senhor hoje se sustenta financeiramente também através dos vídeos que faz para as redes sociais? Alguns vídeos pagam, outros não, porque a política é extremamente desmonetizada nas redes sociais. Tanto é que, se você for puxar os gastos que eu tenho, ou o custo que eu recebo do YouTube, R$1.000 que eu tirei no último mês. Atualmente, a sua rede social está desabilitada em alguma plataforma? Não foi isso que eu disse. Eu disse que... Eu estou perguntando, é outra pergunta. Então, eu estou respondendo. Estou perguntando se a sua rede está desabilitada em alguma plataforma. Se está desabilitada no Instagram, no Facebook, no Instagram TikTok... Instagram não paga nada, que paga é o YouTube. Essa não é a minha pergunta. Eu vou tô repetir respondendo. a pergunta. Hoje, no dia de hoje, a sua rede está desabilitada em algum dos seus canais? Pra receber dinheiro? Não. Se está desabilitada, se está fora do ar. Não. Que eu saiba, não. No TikTok, não? Está desabilitado? Não sei. Não sabe? Não sei, tem que olhar, ué. Pode ter desabilitado e agora, não sei o que você tá falando. Voltemos então, presidente. No dia 16 de abril, o senhor publicou um stories, onde tinha uma foto do Congresso com a palavra missão e um emoji com a mão na boca, denotando segredo. A justificativa oficial é que o senhor teria vindo tratar do projeto de motoristas por aplicativo. Nesse caso, qual é o motivo da publicação dando a entender que existia uma missão secreta? Eu tava ajudando eles. E ninguém sabia disso. Eu vou repetir a pergunta, presidente. Se o senhor disse vir tratar de um projeto que era em defesa dos motoristas por aplicativo, o porquê de um emoji, Porque não tinha sido uma publicado. foto do Congresso Nacional dizendo se tratar de uma missão Porque secreta. não tinha sido publicado e avisado que eu tinha vindo aqui por causa desse motivo. Então a missão secreta seria a defesa Ajudar dos os trabalhadores motoristas por aplicativo. É. Fazer política, deputado. Fazer política. Isso seria secreto? Seria um segredo? Se eu não avisei a ninguém, isso, de certa forma, era secreto. É bem razoável essa explicação e, evidentemente, evidentemente a minha afirmação contém ironia. Vou continuar a fazer as perguntas. É só puxar os meus posts anteriores Não e era, ver. eu vou continuar as Eu perguntas. estou respondendo a pergunta que o Não senhor era fez. a primeira É só vez. puxar as postagens anteriores e ver se eu postei alguma coisa avisando que eu viria para Brasília. Eu não fiz isso. Não era... Uma outra pergunta. De que gabinete o senhor tirou aquela fotografia? Do gabinete do Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri. Não era a primeira vez que o senhor atacava, xingava. Inclusive no meu retorno ao Largo da Carioca, onde presto contas todas as segundas-feiras, aproximadamente 2 meses depois do homicídio do meu cunhado, lá estava o senhor. Provocando. Pergunta objetiva. Quantas vezes você já foi atrás de mim munido de equipamento de gravação? Não lembro. Porque a conta que o senhor cita não é verdade. Tanto é que o senhor coloca na conta o dia que eu encontrei o José Genuíno e, ocasionalmente, você estava junto. Não foi para questionar você. E foi engraçado porque foi algo que não era nada relacionado ao senhor e o senhor colocou o seu assessor para me agredir. O Fábio Gripe, né? Que é Mas a uma testemunha de mentira, defesa. mas vamos seguir. Vou repetir a pergunta. Por que é mentira? Vou repetir a pergunta. Quantas Ele vezes... pode falar que eu estou mentindo? Quantas Ele não vezes... pode isso? Quantas vezes... Eu vou pedir silêncio, por gentileza. Não tem, não. A senhora não tem o direito de se manifestar. Ele é testemunha, ele está respondendo as perguntas. Se continuar, eu vou pedir para esvaziar a sala. Eu fiz esse apelo inicialmente e vou pedir mais uma vez. Aqui nós temos que ouvir o deputado Glauber Braga e ouvir a testemunha. Vou repetir a pergunta. Quantas vezes o senhor foi ao meu encontro munido de gravador e de filmagem? A quantidade de vezes que você falou, eu não sei. Não sei O quanto senhor foi. não sabe dizer quantas vezes fez Não. isso. Então, Como eu encontro com vários outros eu deputados. vou reformular a pergunta. Se o senhor não sabe quantas vezes fez isso, me leva a imaginar que não foi uma única vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. O senhor, inclusive, perdeu as contas da quantidade de vezes que foi ao meu encontro munido de gravador. E aí vem a próxima pergunta. Dia 4 de outubro, e é uma pena que a gente não possa, presidente, mas eu respeito, apresentar o vídeo nessa sessão, eu estava conversando com outras pessoas e fazendo campanha eleitoral, quando mais uma vez ele chega. O vídeo vai ser apresentado no Conselho. Antes disso, numa roda de conversa no Largo da Carioca, ele faz uma transmissão ao vivo e chega com um grupo ao Largo da Carioca, onde eu presto contas. Além das vezes em que ele já fazia isso, fez por mais 2 vezes depois da campanha eleitoral. O episódio que ele cita, de uma lanchonete, eu entro na lanchonete, ele estava dentro da lanchonete, e eu fui cumprimentar o comerciante dono da lanchonete, pedido por uma eleitora nossa. E a gente tinha combinado antes, vamos tomar um suco? O que eu ia fazer? Por conta da presença dele sair da lanchonete, permaneci na lanchonete e dialoguei de forma amistosa com o dono do comércio. Então eu vou refrescar a memória do senhor. O senhor não sabe, mas nós sabemos. Fora as 2 vezes depois do processo no Conselho de Ética, foram outras 5 vezes.
Até agora foram 7 vezes em que o senhor, munido de gravadora de câmera, vai ao meu encontro fazendo todo tipo de ataque. Ataque não, Naquele questionamento, dia, como eu faço. eu ainda não formulei a Deixa ele pergunta. formular a pergunta e o senhor responde depois. Naquele dia, inclusive, aqui, nós nos encontramos no corredor e o senhor ironicamente ri e fala, tudo bem, deputado? E aí começa uma discussão. E não precisa de muita versão, tem filmagem de tudo, o que aconteceu naquele dia. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos. Esses arquivos estão na posse de quem? De quem fazia a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia Boa parte gratuitamente. das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o É. Pedro. O Pedro então gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período tá com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Não sabe Ué, ou como não que eu vou está? saber? Tem que perguntar pra ele, não é pra mim. Os materiais eram do senhor. A Sim. pergunta é, eles estão com o Pedro, estão Não, com o senhor ou estão com uma outra os pessoa? celulares não são meus, né? Eu não tenho posse de tudo. Como é o nome completo do Pedro? Mas de qualquer forma, senhor sabe o nome completo do Pedro? eu reafirmo o que eu disse. É mentira isso. O senhor sabe o nome Eu completo nunca do Pedro? ameacei. Posso responder? Não, porque eu nunca. a minha pergunta não foi essa. Mas você já tá tinha falando que eu tô dito- mentindo? Eu já tinha dito previamente que o senhor afirmava que isso não era verdade. Então a minha pergunta Mas não é muito sobre fácil isso. quando o senhor A diz minha que eu tô mentindo. pergunta é objetiva. Se o senhor tem, então, os equipamentos de gravação, de vídeo e de áudio, já que em todas as intervenções estava munido de equipamento de gravação. É mentira minha que o senhor estava munido nos momentos que foi ao Largo da Carioca de equipamento de gravação por dentro da camisa? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Eu pergunto ao senhor, então, qual é o sobrenome do Pedro? Pedro se Souza, Pedro o senhor Souza. pode disponibilizar o nome do Pedro para que o Pode. Conselho de Ética faça contato com o Pedro Pode. para saber se tem Pode. esses vídeos? Pode. E que esse material possa chegar ao Pode. Conselho? E vai chegar na conclusão que eu nunca disse isso. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. Então, o senhor afirma Afirmo. que Afirmo. o Conselho de Ética vai receber o material disponibilizado Não, que pelo vai Pedro. entrar em contato com ele, eu vou passar o contato pra ele e vai perguntar pra ele. Presidente, eu quero afirmar a Vossa Excelência que se o integral desses vídeos e áudios chegarem ao Conselho de Ética, vai estar lá. A ameaça que ele fez ao assessor do meu mandato, dizendo, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Eu solicito ao Conselho de Ética que possa fazer a solicitação, primeiro porque é muito estranho. O material que é dele não está mais com ele. Não é material meu. Está com alguém que fazia as suas gravações. Mas como o material não está mais com o senhor, nós solicitamos então que esse agente que fazia as gravações e editava, seja solicitado então, porque tem lá toda a gravação.